Aleluia. Eu quero externar a minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, por me dar esta dádiva, este presente, de mais uma vez, poder estar na sua presença e junto com esta amada igreja, poder exaltar e bendizer o seu nome. Também externar a minha gratidão ao meu pastor, pastor Jairo. Obrigado, pastor, sempre pela recepção que nos recebe, pelo carinho que tem para conosco e pelas orações que tem feito pela nossa vida. Se nós estamos aqui, eu gosto sempre de dizer, se nós estamos aqui é porque existe alguém que ora por nós, e isso é que se chama igreja, um orando pelos outros. Também agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Renato, que estendeu o convite para que estivéssemos aqui nesta noite ministrando a palavra de Deus para estes belos adolescentes que o Senhor tem levantado nesta geração. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandiosamente. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês. Para tanto, peço que abra suas Bíblias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e o verso de número 4. Glória a Deus. Quero ser bem rápido nas minhas palavras, mas eu quero também compartilhar esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Desde o dia que o irmão Renato nos fez o convite, meu coração ardeu para falar-lhes esta palavra. Então eu creio que se você veio ouvir a voz do Senhor, certamente Ele vai falar com você. Verso de número 4, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Grave esta palavra, destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém. Queridos, esse texto nos mostra uma verdade que eu creio que todos nós estamos cientes. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto, que o apóstolo Paulo vai descrever, é que nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. E esta guerra não existe faixa etária de idade. Não é somente de 18 anos para cima que nós passamos a lutar esta guerra. E também não é somente dos 18 anos para baixo que se luta essa guerra. Ela não tem faixa etária de idade. Uma vez que nós nascemos, uma vez que aceitamos a Cristo, nós começamos e estamos dentro desta guerra, desta batalha. E, como todo bom soldado,
toda guerra que se luta, existem as armas adequadas para se lutar. Todo bom soldado preza pelas suas armas. Como toda guerra tem as armas adequadas para que assim esta luta seja legítima. E o apóstolo Paulo, no verso de número 4, ele vai nos deixar muito claro que nós estamos lutando uma batalha. Só que esta batalha, ela não se dá no âmbito natural, não se dá segundo aquilo que os nossos olhos podem ver. Ela não acontece no natural. Esta batalha, ela acontece no campo espiritual. Então, se esta batalha, se esta guerra que nós estamos pleiteando, ela acontece no campo espiritual e não no campo natural, significa que não é com as armas naturais que nós vamos lutar esta guerra. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito bem claro, e ele vai dizer que as armas da nossa milícia é guerra, o significado é guerra, batalha, luta. As armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. Não é algo palpável. Não é algo que os nossos olhos podem contemplar. Não é algo que a nossa mão pode apalpar. Não. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Ou seja, são armas espirituais para se lutar no campo espiritual. E o apóstolo Paulo vai dizer que estas armas espirituais são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Para a destruição de fortalezas. Existem duas forças que operam no mundo que nós vivemos. Uma delas é a força do Criador, é a força de Deus, o poder sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. E a segunda força é a força do mal, a força do nosso arco inimigo, a força da maldade, a força do diabo, nosso adversário. Estas duas forças operam no mundo em que nós vivemos. Uma vez que nós estamos lutando ao lado de Deus, as armas que o Senhor nos dá, elas são armas poderosas. Observe o que Paulo diz, que são armas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Isso significa que se nós estamos pleiteando a guerra com Deus, nós somos portadores de armas espirituais que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, a ponto de que nada poderá nos deter, a ponto de que nada poderá nos resistir, porque nós estamos pautados e revestidos pelas armas de Deus. Agora, Paulo ele vai dizer um pouco mais profundo sobre estas armas, quando nós lemos a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 6, e a partir do verso de número 12, o apóstolo Paulo ele vai nos deixar mais claro esta posição que nós estamos. E o apóstolo Paulo vai dizer assim:
porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que em 2 Coríntios ele vai dizer que as armas que nós temos é poderosas para quebrar fortalezas. E quais são essas fortalezas? É isso que Paulo ele vai deixar bem claro aqui. Nós estamos lutando contra os príncipes, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora Paulo ele vai começar a descrever as armas que nós precisamos ter, ou que nós temos em nossas mãos, para lutar esta guerra. Observe que ele vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 16, que Paulo vai dizer assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo ele começa a descrever a respeito das armas que nós temos e as armas que foi nos dada por Deus para pleitear esta guerra. Mas o que me chamou a atenção foi justamente o verso 16, que Paulo ele vai chamar a atenção dizendo: tomando sobretudo. Esta palavra sobretudo, ela tem o sentido de algo que está sobre, de algo que é maior, de algo que é mais poderoso, de algo que deve ser mais observado, de algo que deve ser mais clarificado. Ele vai dizer: tomando sobretudo, ou seja, sobre tudo aquilo que eu disse, essa que eu vou lhe dizer, talvez seja a mais importante que nós precisamos ter. E ele vai dizer assim: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Então o que Paulo vai dizer aqui é que existe um escudo que ele denomina como o escudo da fé, e esse escudo nos protege e nos ajuda a avançar contra aquilo que o diabo, nosso arco inimigo, lança contra as nossas vidas. E Paulo vai dizer que o que é que o diabo ele lança contra nós? Ele vai denominar como dardos inflamados do maligno. E sem este escudo é impossível nós nos defendermos destes dardos inflamados do maligno. Observe, Paulo ele vai usar a referência daquilo que existia na época. Então ele vai usar a referência dos soldados romanos para pegar o escudo. E naquela época o escudo deles era feito de madeira, alguns revestidos com metal e couro. E quando eles iam para a guerra, eles se davam com os soldados que tinham as suas flechas. E por sua vez, os soldados com as suas flechas
colocavam ela em um vaso, em um lugar onde tinha resíduos tóxicos, e também colocava fogo naquelas flechas e lançavam contra os seus opressores. Quem não tinha aqueles escudos era totalmente atingido, era queimado e morria no meio da guerra. Mas aqueles que tinham o escudo era protegido no meio da guerra, porque quando as flechas vinham, eles levantavam o escudo e as flechas pegavam no escudo, e tudo aquilo que tinha na flecha não pegava nos soldados. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: nós estamos pleiteando uma guerra, nós estamos lutando uma batalha, nós estamos em uma guerra travada, e é necessário que estejamos revestidos das armaduras de Deus. Porém, há algo que é mais importante, que é o escudo da fé, porque com ele nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia, glória a Deus. Observe que Paulo vai fazer a menção da fé, e a gente sabe, queridos, que a fé é o que nós temos de mais valioso. A fé é o que nós temos de mais precioso dentro de nós. Abraão, se não fosse pela fé, ele hoje não seria reconhecido como o pai da fé. Diz a Bíblia que porque Abraão creu em Deus, aquilo lhe foi imputado como justiça. Abraão alcançou as promessas de Deus, porque ele pôde acreditar e ter fé naquilo que Deus disse. Se nós olharmos para Moisés, Moisés só foi o maior legislador, porque ele creu em Deus. Existia uma fé que movia Moisés. Quando vinham os obstáculos, Moisés se apoiava na fé em Deus, e Deus vinha e operava os milagres. Quando nós olhamos para a história da igreja, a igreja só está aqui hoje porque teve alguém que decidiu acreditar em Deus e usar o escudo da fé. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo está tramando e lutando contra a igreja do Senhor, mas quando nós começarmos a usar o escudo da fé, oh meu Deus, observe, irmãos, que a fé é tudo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, o verso 6, ele vai dizer que sem fé é impossível. Olha essa expressão me choca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então o que é que a Bíblia está dizendo? Que se não houver fé dentro de mim, é impossível eu me relacionar com Deus. Mas quando eu sou movido pela fé, quando eu consigo acreditar em quem é Deus, quando eu consigo acreditar na grandiosidade de Deus, Ele se manifesta a nós. Sabe o que o Espírito disse ao meu coração, Renato? No dia que você fez o convite, quando o Renato me chamou, o Espírito Santo bradou no meu coração, dizendo: fale para os meus adolescentes que a fé precisa estar ativa no coração deles, porque sem fé, primeiro, é impossível agradar a Deus. Sem fé, segundo, vocês serão presa fácil para os dardos inflamados do maligno. Mas se a fé estiver movida em vocês, oh meu Deus, o diabo pode lançar a seta que for, a fé que é o escudo protegerá vocês. No século que nós estamos vivendo, o que o diabo mais está fazendo é fazendo pessoas desacreditarem daquilo que Deus disse. É muito mais fácil nós acreditarmos na mentira que o diabo fala,
do que na verdade de Deus. E tantas ideologias que se levantam por aí, tentando confundir a mente dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, da nossa juventude e da nossa igreja. Mas quando a fé em Deus estiver em ação, você pode ter certeza, você será mais do que vencedores, adolescentes, vocês irão avançar. Oh glória! Oh glória, oh glória, oh glória. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é o veículo que nos move. Fé é o veículo que nos direciona à promessa de Deus. O que o diabo tenta mais fazer? Principalmente na mente dos adolescentes, principalmente na mente dos jovens, é arrancar a promessa de Deus, arrancar aquilo que Deus disse. Se Deus disse que faria de você um pregador da palavra, a primeira coisa que o diabo tenta fazer lançando os seus dados é dizer: quem é você? Quem é você para dizer que vai ser um pregador da palavra? Quem é você para dizer que vai ser uma cantora num século que nós estamos vivendo? Quem é você para dizer que vai ser alguma coisa? Você não tem padrinho, você não tem dinheiro, você não tem casa, você não tem carro. E o que ele tenta fazer? Diminuir a nossa fé. Mas se o diabo vir com essa conversa para o teu ouvido, levanta o teu escudo e diz: eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter ninguém para me apadrinhar, mas eu tenho um Deus Todo-Poderoso que é dono de tudo. Oh, teu Deus é grande, teu Deus é grande, teu Deus é grande, teu Deus é grande. O que ele mais tenta fazer? Eu anotei algumas coisas aqui que acontecem conosco. E isso é dardo do inimigo contra nós. Ou quem nunca viveu um desânimo, quem nunca se sentiu desanimado. Às vezes eu vou conversar com os jovens da igreja: por que você não veio da igreja? Estava desanimado. O desânimo bateu, não consegui nem levantar, fiquei em casa. Dardo inflamado do maligno. Oh, meu Deus, adolescentes, igreja do Senhor Jesus, quando esses dardos chegarem até você, levante o escudo da fé, acredite que o Senhor teu Deus é aquele que te esforça. Ele disse pela boca de Isaías: eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Ah, meu Deus. O que ele mais usa? Tristeza. Eu não sei se você já viveu esse momento, mas tem vezes que a gente está bem, tem vezes que a gente está 100%, mas de repente bate uma tristeza. Alguém vem e conta alguma coisa para nós, e o nosso coração se fecha, aquela aflição, aquela tristeza na alma. O que é isso, pastor? Dardo inflamado do maligno. Quando esse dardo da tristeza chegar em você, não se esqueça do que o eu sou está com você, e Ele é quem te dá alegria. Por quê, pastor? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Qual dardo tem chegado na tua vida? E a gente às vezes nem percebe, a gente nem entende o que está acontecendo, mas nós estamos em uma luta, nós estamos em uma guerra. Dardos inflamados, um dos mais conhecidos, o que é a raiva? Meu Deus, tem gente que sente uma raiva do outro que Jesus. E essa raiva vai tomando conta, vai gerando ódio, vai gerando umas coisas ruins. E as pessoas não percebem que é dardo inflamado do mal para tentar tirar a tua fé em Deus. Angústia.
Quantas pessoas angustiadas, e não vou longe, quantos crentes angustiados, quantos adolescentes angustiados com a vida, quantos? E quando a angústia toma conta, a fé diminui. Que mais? Desprezo. Quantas pessoas se sentindo desprezadas da vida. Quantos jovens que eu já conversei, e a gente percebe que o motivo deles se afastar é o desprezo. Se sente desprezado. O que é isso? Dardo inflamado do maligno. Ei, olhe para mim. Se a seta do desprezo chegar no teu coração, levante, oh meu Deus, o escudo da fé. Sabe por quê? Porque o mundo pode até te desprezar, mas o próprio Jesus disse para os discípulos: eu mesmo estarei convosco todos os dias, até a consumação. Oh meu Deus! Você não está sozinho, adolescente. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Deus Pai está conosco. Deus Filho mora dentro de nós. Oh, meu Deus. Ansiedade. Quantas pessoas não vivem a ansiedade e desenvolvem várias doenças, porque permitem que a ansiedade tome conta dela. Existe um grau de ansiedade que é maleável, dá para segurar, mas tem pessoas que são dominadas por ela. E o que acontece? Quando a ansiedade toma conta, desencadeia vários tipos de enfermidades espirituais. Meu Deus. E às vezes, pastor, eu estava conversando com uma criança, e ela disse assim para mim: nossa, pastor, eu estou muito ansiosa. Estou ansiosa. Eu olhei para ela assim e disse: o que é que você disse? Estou ansiosa. Eu disse: meu Deus, tenha misericórdia dessa criança, porque nem começou a viver e já está aí desenvolvendo a ansiedade. Ou se a ansiedade chegar, bater na tua porta por dardos inflamados do mal, lembre daquilo que o próprio Deus disse pela boca do apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está sobre os cuidados de Deus. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado, não precisa se preocupar com o futuro, porque o teu futuro já foi preparado pelo Senhor. Eu não sei se você consegue acreditar nesta palavra, mas o teu futuro adolescente já foi preparado pelo Senhor. Já foi preparado pelo Senhor. Igreja do Deus vivo, o teu futuro já foi preparado pelo Senhor. Oh meu Deus. E eu encerro aqui. Quantas pessoas desenvolvendo ansiedade, quantas pessoas desenvolvendo desejo mortais, desejo de morte. O que é isso? Dardo inflamado do maligno. E eu encerro aqui. Se um dardo desse chegar a bater na tua porta, adolescente, eu estou falando para adolescente, porque o Espírito de Deus me direcionou a vocês. Ele resturi calamanchou e semi andalabarrai. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus está olhando para vocês. Oh, não sei se vocês têm fé para entender o que eu estou dizendo, mas o Espírito Santo me moveu a isso. Deus está olhando para vocês. Vocês não são a escória da sociedade. Vocês não são qualquer um da sociedade, não. Vocês são imagem e semelhança do Deus vivo. Ah, meu Deus!
E nesse momento, o Espírito de Deus está vindo com uma espada e está quebrando tudo aquilo que estava segurando vocês. Dados inflamados do maligno que atingiram o coração e a alma de vocês, em nome de Jesus, está sendo quebrado agora. Agora! Ah, meu Deus do céu. Desejo de morte está sendo quebrado, porque aquele que é a vida se manifestou. Oh, meu Deus, se coloca de pé, eu vou orar. Oh, meu horário já se foi. Ei, meu Deus. Use a fé. Aleluia. Glória. Tem que ler? Ei, use a fé. Aleluia. Escudo da fé. Escudo da fé. Aleluia. Escudo da fé. Escudo da fé. Você está protegido. Você está protegida. A igreja do Senhor está protegida. Oh, meu Deus. Oh, nós vamos orar, mas deixa eu ler os pedidos de oração. Aleluia. Irmão Carlos dos Santos pede oração por sua saúde e por Beatriz Alves da cidade Torre de Pedra. Ricardo Augusto pede oração por Uzultina, que está entubada com Covid. Meu Deus, estende a mão. Giovana pede oração para Deus confortar toda a família, pois perdeu seu pai no domingo. Eliana Nori pede oração em favor da sua tia Hilda, para Deus curar. Lene Vasconcelos pede oração em favor da sua irmã Helena. Aleluia. Zelita Domingos pede oração por sua vida profissional. Perdeu hoje o seu emprego. Oh, Jesus é aquele que abre porta. Aleluia. Oração para Josiane, que está com infecção. Aleluia. Estende as mãos para cá. Aleluia. Nós vamos orar por esses pedidos de oração. E também vamos interceder por esses adolescentes aqui. Aleluia. Porque o Espírito Santo está quebrando agora laços que estava preparado. Oh, irmão, você não tem ideia do que Deus está fazendo no mundo espiritual nesse momento. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nesse momento, meu Deus, está aqui em minhas mãos esses pedidos de oração. E eu te peço agora, meu Deus, o Senhor conhece cada um deles. Vá de encontro agora, meu Pai, curando todas as enfermidades, abrindo porta de emprego, meu Deus, trazendo consolo, meu Deus, porque Tu és o Deus que traz consolo aos Teus filhos. Também, meu Deus, eu te peço agora, por cada adolescente que aqui está, meu Deus, nós não aceitamos, ó Deus, os nossos adolescentes sendo atacados, meu Deus, pelas forças do mal, e nós não podemos fazer nada. Não, meu Deus, ajude eles, meu Pai, a exercitar a sua fé em Ti, a acreditar em quem o Senhor é. Ajude eles, meu Pai, a desenvolver o conhecimento deles no Senhor, para que eles possam ser prósperos e possam também vencer esta batalha que nós estamos guerreando. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus.